Querido aluno, querido professor, é uma alegria estar com você hoje, justamente para a gente conversar sobre um tema que nos é muito caro, né, que faz parte literalmente do nosso cotidiano, que é o tema privilégio versus desigualdade. Né? Embora esta seja uma aula preparada para a segunda série do ensino médio, né, saiba que esta aula, esta reflexão, ela pode ser muito enriquecedora para outras séries, como a primeira série do ensino médio, a terceira série ou até mesmo no ensino fundamental. Essa reflexão, essa nossa aula do menu de conteúdos integrados, ela faz parte do conteúdo filosofia, política e ética. E qual que é a habilidade que nós queremos desenvolver nessa e até mesmo em outras aulas, caso essa proposta ela avance para outros momentos. O nosso objetivo aqui é expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de preconceitos e desigualdades sociais. E no finalzinho da nossa aula, nós vamos ter uma sugestão de atividade prática bem bacana, que é a caminhada do privilégio. Falado disso, a gente precisa conceituar um pouco as coisas. Né? É importante a gente entender isso. Né? Eu gosto muito de duas frases que dizem o seguinte: quem não sabe o que quer, não vê o que encontra. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. Nesse sentido, conhecer as coisas é essencial para que a reflexão de fato aconteça, para que a gente encontre na nossa vida, no nosso cotidiano, situações que nos levam a refletir e a se desenvolver como pessoa. Por isso, conceituar é tão importante. Inclusive, dentro da psicologia, se fala muito sobre isso. Muitas vezes os nossos medos, por exemplo, eles surgem do desconhecido. E é justamente o desconhecido que nos faz temer. A partir do momento que o desconhecido se torna conhecido, se torna cotidiano, ele perde o efeito sobre nós. Por isso que a gente sempre inicia aqui as nossas aulas no menu de conteúdos com uma conceituação, para a gente entender do que nós estamos falando. E se o tema da nossa aula é privilégio versus desigualdade, o que é desigualdade? O que é privilégio? A desigualdade, tal qual nós vamos trabalhar na aula de hoje, ela vai ser cunhada aqui a partir de um pensador que é o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Lembrando que ele não é o único pensador, não é o único que define o conceito de desigualdade. Tá? Mas o Rousseau ele vai dizer o seguinte: o que nós entendemos por desigualdade é a distinção a origem tem cunho social, ou seja, não vem da natureza. O Rousseau, inclusive, trabalha com essa dicotomia de desigualdade e diferença. O que é a diferença? É aquilo que decorre da nossa natureza. Então, por exemplo, uns são mais altos, outros são mais baixos, uns têm bastante cabelo, outros, como eu, não têm tanto assim. Essas são diferenças naturais. Essas diferenças não nos colocam numa situação de privilégio, num primeiro momento, na sociedade. Por outro lado, a desigualdade é uma distinção que tem origem social, ou seja, a sociedade, de diversos modos diferentes, estabelece que algumas características, inclusive corporais, mas também psicológicas, econômicas e de outras naturezas, estas diferenças deveriam posicionar as pessoas dentro da sociedade. E quando isso se estabelece também o segundo conceito, que é o conceito de privilégio. E o que nós entendemos então por privilégio? Aquele benefício ou lei que se aplica apenas a uma pessoa ou a um grupo. Isso é muito interessante, gente, porque muitas vezes a gente não reconhece que um privilégio é um privilégio justamente porque nós estamos inseridos dentro de um grupo que tem acesso a ele. Então, para a gente, aquilo soa como um direito, aquilo soa como algo natural, afinal de contas eu tenho acesso àquilo. Mas para aqueles que estão excluídos deste acesso, eles conseguem perceber da ótica deles que aquilo que para uns é direito, para eles, na verdade, é um privilégio, porque eles não acessam a isso. Eu até convido você, aluno, você, professor, se quiser expandir a sua reflexão, a pesquisar aí na internet, em artigos, em livros, quantos privilégios são enxergados por determinadas pessoas, na verdade, como direitos. Algumas pessoas têm todas as refeições do dia. Para alguns isso é privilégio, porque tem gente que não tem sequer uma refeição por dia. Alguns aqui conseguem chegar na escola todo dia sem problema nenhum. Aqui no Brasil, para muitos, isso é privilégio, porque há crianças que estudam e moram tão distantes que não conseguem acessar a escola com facilidade, leva-se horas para se chegar à escola. Então, aquilo que para a gente é um direito comum e muitas vezes até banalizado, para outros é um privilégio e tanto. E isso mostra como que nós vivemos numa sociedade que, embora estabeleça que em alguns momentos nós somos iguais, ao mesmo tempo apresenta diversas
diferenças. E é por isso que eu quero propor um debate de 10 minutos com o seu professor aí na sala de aula. Em que contexto podemos dizer que somos todos iguais? Com certeza você já ouviu isso. Nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Em que contexto eu posso afirmar isso? Somos todos iguais. Por outro lado, em que contexto eu posso dizer somos todos diferentes, ninguém é igual a ninguém? 10 minutinhos e a gente retorna. Tenho certeza que essa discussão rendeu bastante. Para ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre essa questão, se somos todos iguais, todos diferentes ou não, se liga nesse vídeo que vai rodar na tela para vocês. Different words describe different people. But in the eyes of the law, there's one that fits us all. Human right number 7. We're all equal before the law. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Gente, ficou claro para nós como nós somos todos iguais perante a lei. Só que a gente sabe que, na prática, não é bem assim, né? Rousseau dizia que essa desigualdade que se estabeleceu na sociedade, a lei é capaz de restabelecer. E nós temos leis que procuram garantir essa igualdade, mas na prática a gente vê que isso não funciona muitas vezes. E é por isso que, junto com o professor aí da sala de aula, nós vamos fazer uma dinâmica muito interessante, que é a dinâmica da caminhada dos privilégios. Ela vai ajudar a gente a perceber na prática o como que, mesmo pessoas que estudam no mesmo lugar, que às vezes moram no mesmo lugar, têm acesso diferente a diversos bens e acabam tendo privilégio em relação aos demais. Ou, por outro lado, a gente pode constatar o como a gente tem muito que lutar, porque aquele que está do nosso lado, aquele com o qual a gente convive, não tem acesso àquilo que é dele por direito. Mas quando essa dinâmica acabar aí na sua sala de aula, ou na quadra, onde o professor te levar, eu quero convidar você a fazer uma produção, né? Algo que a gente possa levar dessa reflexão após a nossa aula. E é por isso que a gente vai trabalhar a seguinte questão: como a educação pode contribuir para superar as desigualdades e transformar os privilégios em equidade? Lembrando que o termo equidade significa equilibrar as diferenças para que o acesso aos bens e serviços sejam iguais. Óbvio que a gente tem conceitos diferentes, conotações, diferentes sobre a ideia de equidade, mas a gente está trabalhando com essa aqui, essa noção de que nós temos diferenças, mas é possível, tratando cada um de acordo com a sua diferença, lá na frente gerar uma igualdade de acessos. Essa questão, ela pode ser trabalhada de formas diferentes. Por exemplo, vocês podem fazer uma produção escrita, uma redação, uma poesia, uma música, até em alinhamento com a professora de artes ou de uma eletiva que tenha correlação dentro aí da sua escola. Vocês também podem fazer uma produção verbal, seja aí uma roda de discussão ou algo que é muito bacana, que é um podcast. Inclusive aqui no Centro de Mídias, nós temos aulas que ensinam como fazer um bom podcast. Eu tenho certeza que se vocês realizarem isso, vai bombar aí nas redes sociais e na sua comunidade escolar. Por fim, uma terceira e última sugestão, dentre outras que você, professor, também pode trazer, é a realização de uma pesquisa, pensando quais são as desigualdades sociais disfarçadas em diferenças naturais. Nós temos alguns autores, pensadores, que vão defender essa ideia de que o que hoje nós chamamos de diferenças naturais, coisas que estão incorporadas à nossa natureza e que por isso nos posicionam de maneira diferente na sociedade, isso, na verdade, é fruto de décadas, de séculos ou até mesmo de milênios em que esses hábitos foram incorporados, esses contextos foram incorporados e hoje parecem naturais, mas na verdade não são. Então, tenho certeza que essa pesquisa pode expandir também a nossa reflexão. Tenha uma boa dinâmica e espero que isso ajude vocês a perceber o como a gente precisa lutar por uma igualdade e uma equidade na nossa sociedade. Até mais.